E aí, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender as noções preliminares de sintaxe, tá ok? Que é o assunto contido na nota de aula 9. Então, peço a vocês que acompanhem essa aula pela nota de aula 9, que vai facilitar para vocês o entendimento da aula, tá certo? Além do que, essa nota de aula vai ser muito importante para vocês estudarem depois essa matéria para a prova, tá ok? Essa matéria de hoje, ela não cai na AP2, mas ela cai na terceira AE, tá certo? Bom, então, vamos lá, começando lembrando o que é sintaxe, né? Então, a sintaxe estuda as palavras associadas na frase, tá ok? Então, lembrando que desde o início do 7º ano até agora, vocês estudaram as palavras do ponto de vista morfológico. O que é isso? São as classes gramaticais. Vocês aprenderam substantivo, adjetivo, tal, e aí vai. E até nesse trimestre ainda vocês aprenderam a preposição. Então, isso diz respeito à morfologia, tá ok? Que vocês estudam as classes gramaticais. E agora, no finalzinho do 7º ano, vocês vão iniciar o estudo das palavras do ponto de vista sintático, que tem a ver com sintaxe, né? Ou seja, vocês vão observar a função que essas palavras desempenham nas frases e não as classes gramaticais delas, tá? Essa matéria é uma matéria que vocês só vão ver as noções preliminares, ou seja, o início dela, né, agora no 7º ano, e vão ver com mais ênfase no 8º ano. Por isso que quem é aluno meu, lá no início do 7º ano eu falei, pessoal, é muito importante vocês entenderem bem essa matéria do 7º ano, principalmente as classes gramaticais, que isso vai servir como base para vocês sólida para o que vocês vão aprender no 8º ano. Por quê? No 8º ano vocês vão começar a aprender análise sintática, né? Então, esse estudo da morfologia que vocês veem no 7º ano vai dar uma base sólida para vocês, tá certo? Mas então, agora, nós vamos começar a estudar a sintaxe, né? Então, vamos relembrar, primeiramente, nós vimos, né, na nossa aula anterior, a oração, né? Então, na época, né, eu falei para vocês o que era a frase, diferenciei a frase da oração e do período. Mas vamos falar especificamente sobre a oração. Então, primeiramente, vamos relembrar a conceituação de oração, né? Então, oração é a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente sujeito e predicado, e excepcionalmente só o predicado. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Toda oração sempre vai ter predicado e normalmente vai ter sujeito e predicado. Só que existem algumas orações sem sujeito, ou seja, orações que só têm o predicado, tá certo? Bom, na oração, as palavras estão relacionadas entre si, como parte de um conjunto harmônico, ou seja, elas formam os termos ou as unidades sintáticas da oração. E cada termo da oração desempenha uma função sintática. Por isso que vocês vão aprender, a partir do 8º ano, a fazer uma análise sintática. O que é isso? Vocês vão verificar dentro da oração, cada termo da oração, quer dizer, cada palavra da oração, qual é a função que ela está desempenhando naquela oração, né? E não qual é a classe gramatical dela, que é o que vocês aprenderam esse ano, tá certo? Bom, então, segundo a sua importância, os termos da oração, eles podem ser de 3 tipos, tá? Ou essenciais, ou integrantes, ou acessórios, tá? Os termos integrantes e acessórios, vocês só vão aprender no 8º ano, tá? A partir, né, do 8º ano. Então, eu só vou, na aula de hoje, falar um exemplo de um termo integrante, um exemplo de um termo acessório, só a título de curiosidade para vocês, tá certo? E nós vamos iniciar falando dos termos essenciais. Esses vocês já vão começar a aprender no 7º ano, para a partir do 8º ano, aí sim, aprender com mais profundidade. Mas já no 7º ano, vocês vão aprender as noções preliminares, né? E justamente no foco, que é o quê?
os termos essenciais, tá certo? Por quê? Porque os termos essenciais da oração, eles são termos que nós dizemos termos fundamentais, tá certo? Então, os termos essenciais ou termos fundamentais, mas normalmente a gente fala, a maioria dos autores se refere como termos essenciais, são dois, tá certo? Quais são esses dois? O sujeito e o predicado, que na aula anterior nós só definimos bem superficialmente para vocês, né? Para vocês entenderem a aula anterior. Agora, hoje, nós vamos aprender realmente os dois, o sujeito e o predicado, tá? Pelo menos as noções iniciais, né? Então, vamos começar pelo sujeito, tá? Então, relembrando, né? O que é o sujeito? Então, qual é a conceituação? Qual é a definição do que é sujeito? Então, sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o exemplo que está na nossa nota de aula. Um vento áspero sacudia as árvores, tá certo? Então, quando eu olho essa frase aqui, qual é o sujeito, né? Então, primeiro eu tenho que fazer a seguinte pergunta para descobrir: quem sacudiu as árvores? Um vento áspero, tá? Então, um vento áspero é o sujeito, tá certo? Então, sempre, pessoal, em toda oração, vocês vão ter esses dois termos essenciais, tá? Que é o sujeito e o predicado. Lembrando que algumas orações são orações sem sujeito, que a gente vai aprender hoje com mais detalhes como identificar, tá certo? Mas, normalmente, vocês vão ter sujeito e predicado, né? Então, para vocês identificarem o sujeito da frase, vocês perguntam quem é o agente daquela ação. Então, quem sacudiu as árvores? Um vento áspero. Então, um vento áspero é o sujeito. Por isso que tá em negrito e sublinhado para vocês aí, tá certo? Então, o sujeito, ele é constituído normalmente por um substantivo ou pronome ou por uma palavra ou expressão substantivada. Então, vamos lá. Substantivo, vocês já aprenderam, né? E pronome vocês já aprenderam também no 7º ano. Palavra substantivada ou expressão substantivada vocês não aprenderam. Então, vamos ver agora o que é isso, né? Então, o que é uma palavra substantivada? É uma palavra de uma outra classe gramatical que não substantivo, né? Que pode ser substantivada, ou seja, uma palavra de uma classe gramatical diferente de substantivo, que na frase ela vai ser substantivada, ou seja, ela vai ter um valor de substantivo, como se um substantivo fosse, tá certo? Isso vale para uma expressão também. Vocês podem ter uma expressão, né, que vai equivaler a um substantivo, tá certo? Mas como é que eu faço isso? Como é que eu pego uma palavra de uma outra classe gramatical e faço ela equivaler a um substantivo? A maneira é colocando um artigo antes, né, dessa palavra, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O morrer pertence a Deus. Então, é uma frase aqui de Raquel de Queiroz, né? Então, vocês observam o seguinte: a palavra que está destacada em negrito e sublinhada é a palavra morrer. Aí eu pergunto para vocês, esquece aqui na frase, tá? Aqui na frase ela está substantivada. Se eu só falo para vocês assim, morrer, qual é a classe gramatical dela? Normalmente seria o quê? Muito bem, quem respondeu que seria um verbo, né? Então, por exemplo, se eu falo o seguinte, João morreu ontem. O morrer, né? O morreu, no caso, nessa frase, João morreu ontem, é o quê? É um verbo que está conjugado, tá? Como morreu, né? Então, João morreu ontem, nessa frase, se eu destacasse o termo morreu, né? Vocês diriam que a classe gramatical é um verbo. Mas aqui nessa frase, eu estou botando assim, o morrer pertence a Deus. Vocês observam que eu botei, antes da palavra morrer, eu botei o o. O que é o o? É um artigo, né? Então, ele deixou de ser um verbo. Eu não estou dizendo que alguém morreu. Eu estou dizendo que
o morrer pertence a Deus, ou seja, a palavra morrer, ela tá com um valor de substantivo nessa frase aí, tá certo? Então, na realidade, eu fiz o quê? Eu peguei o morrer, que normalmente seria um verbo, coloquei o artigo antes dele e eu substantivei essa palavra. Então, se tornou uma palavra substantivada. Então, isso é importante para vocês perceberem isso. Então, quando eu falo assim, o morrer pertence a Deus, quem é o sujeito da frase? O morrer, tá certo? Por quê? Porque o morrer aqui não é verbo. Então, o predicado seria pertence a Deus, porque o pertence sim, é o verbo pertencer que está conjugado, tá? O morrer aqui está como se fosse um substantivo, né? Que é uma palavra substantivada. Então, seria quem pertence a Deus? O morrer. Então, o morrer é um sujeito da frase, o morrer, né? Os dois, né? O artigo e mais a palavra substantivada. Seria o sujeito dessa frase. E o termo morrer é uma palavra substantivada, tá bom? Tranquilo isso aí, pessoal. Bom, agora nós vamos aprender uma coisa importante que se chama núcleo do sujeito, tá? Então, o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra principal que encerra a essência da significação do sujeito. Então, vocês observam o seguinte, nessa frase aqui, um vento áspero sacudia as árvores, tá? Então, quem é o sujeito? Um vento áspero. Como é que eu descobri isso? Quando eu pergunto quem sacudia as árvores? Um vento áspero. Então, o sujeito é tudo isso, tá? Então, cuidado, quando eu pergunto o sujeito, vocês têm que botar ele completo. Então, se eu perguntar quem é o sujeito aqui? É um vento áspero. Essas três palavrinhas, elas compõem o sujeito. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual é o núcleo do sujeito? Ou seja, dentro dessas três palavrinhas aí, um vento áspero, qual é a palavra principal? É o vento, né? Por quê? Porque, na realidade, o áspero, eu estou dando uma qualidade ao vento. E o eu estou botando um artigo aqui, no caso, indefinido. Mas a palavra principal ali é o vento, né? Eu podia botar vento sacudia as árvores, né? Só que eu botei um artigo e botei um adjetivo também, tá certo? Mas então, vocês observam o seguinte, se eu pergunto para vocês, quem é o sujeito? Um vento áspero. Qual é o núcleo do sujeito? Ou seja, dentro do sujeito, qual é a palavra principal desse sujeito? É o vento, tá certo? É uma palavrinha vento, por isso que eu botei até em caixa alta, se vocês forem observar, para destacar a palavra vento. Logicamente, né, num texto não apareceria destacado, né? Eu coloquei destacado a nota de aula para chamar atenção para vocês entenderem, com um recurso didático, tá? Mas num texto estaria tudo com a mesma letra, vocês que teriam que identificar qual é o sujeito e qual é o núcleo do sujeito, tá certo? Então, nessa frase, um vento áspero sacudia as árvores, quem é o sujeito? Um vento áspero. Qual é o núcleo do sujeito? O termo vento, tá? Bom, então vocês observam o seguinte, que o núcleo do sujeito, que a gente pode chamar de palavra base do sujeito, é o quê? Normalmente é um substantivo ou um pronome. Aqui no nosso exemplo, foi um substantivo, né? E em torno do núcleo do sujeito aparecem palavras secundárias. Ou não, né? Não necessariamente pode aparecer. Às vezes, vocês vão ter um sujeito que é uma palavra só. O próprio sujeito é o núcleo do sujeito, porque só tem uma palavrinha só o sujeito. Mas nesse caso não teve, né? Nesse caso o sujeito tem três termos, né? Três palavras, né? Então, por quê? Porque eu tenho o núcleo e tenho outras palavras que estão aparecendo em torno do núcleo, que a gente chama de palavras secundárias. Então, essas palavras secundárias podem ser o quê? Artigos, adjetivos, locuções adjetivas, etc. Tá? No nosso exemplo, a gente teve um artigo, que é o um, né? Que é um artigo indefinido, e tem o áspero, que é um adjetivo que está qualificando esse meu vento. Tá ok? Bom, isso aí tudo tranquilo, né, pessoal? Agora, nós vamos ver uma parte que é importantíssima, inclusive para a terceira E. Tudo que eu estou falando é importante, tá? Agora, isso que eu vou falar agora, os tipos de sujeito, é muito importante para a terceira E,
tá ok? Então vocês têm que saber bem quais são os tipos de sujeito, tem que saber bem identificar os tipos de sujeito, tá ok? Então, normalmente, existem 3 tipos de sujeito, assim, de uma forma simplificada, tá certo? Mas não é assim que a gente conhece, tá? Mas, assim, se a gente fosse falar de uma forma simplificada, ou o sujeito ele pode ser determinado, ou ele pode ser indeterminado, ou ele pode ser inexistente, tá certo? Só que o sujeito determinado, ele se divide em 3 tipos de sujeito, que é o simples, ou ele é composto, ou ele é oculto. Então, assim, se a gente fosse falar de uma forma mais completa, a gente diria que existem 5 tipos de sujeito. O sujeito determinado simples, o sujeito determinado composto, o sujeito determinado oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Mas vocês não precisam falar sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, sujeito determinado oculto. Basta dizer sujeito simples, sujeito composto ou sujeito oculto, inclusive na prova, tá? Não precisa ficar botando que... Por quê? Porque já se sabe que o sujeito simples é um sujeito determinado, já se sabe que o sujeito composto é um sujeito determinado, já se sabe que o sujeito oculto é um sujeito determinado, tá certo? Mas é só para vocês entenderem que alguns autores, eles usam completo, eles botam sujeito determinado simples, né? Normalmente a maioria deles não, no livro didático de vocês só aparece como sujeito simples, sujeito composto, tá ok? Então, por exemplo, na prova, vocês basta dizer sujeito simples, sujeito composto, precisa botar sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, não, tá? Também, se quiser botar, não tá errado, né? Mas não é necessário colocar, tá? Eu só estou falando aqui de uma forma mais completa para vocês terem o conhecimento mais abrangente e até porque alguns autores falam dessa forma, tá? Bom, então vamos lá. Então, vamos primeiro, já que a gente está falando do sujeito determinado, entender o que é um sujeito determinado. É quando é possível reconhecer gramaticalmente o sujeito da oração, tá? Então, quando eu pego e eu consigo reconhecer gramaticalmente o sujeito da oração, eu digo que esse sujeito é determinado. Só que esse sujeito determinado, ele é um dos 3 tipos aqui. Ou ele é simples, ou ele é composto, ou ele é oculto, tá? Então, vamos começar com o sujeito simples, tá? Então, vamos lá. Agora, vocês vão usar aquele conhecimento do núcleo do sujeito, tá? Então, observe o seguinte. O sujeito simples, quando que ele é um sujeito simples? Quando ele tem um só núcleo. Então, eu vou dar o seguinte exemplo para vocês. As rosas têm espinhos, né? Então, vocês observam o seguinte. Nessa frase, qual é o sujeito da frase? As rosas. Por quê? Porque eu vou perguntar quem tem espinhos? As rosas. Então, as rosas é o sujeito da frase, né? Qual é o núcleo do sujeito? Rosas, né? Então, nessa frase aqui, o sujeito tem um núcleo só, né? O núcleo, a palavra mais importante, o sujeito é as rosas. Os 2 termos, as rosas, tá? Agora, o núcleo do sujeito é só a palavra rosas, tá certo? Que é o substantivo, né? O as, que é um artigo, né? Ele é uma palavra secundária que faz parte do sujeito, mas não é o núcleo do sujeito. Então, vocês observam que esse sujeito tem um só núcleo, que é a palavra rosas. E se ele tem um só núcleo, ele é um sujeito simples, tá certo? E o sujeito composto é quando ele tem mais de um núcleo, tá certo? 2, 3, 4, ele tem mais de um núcleo. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro isso, né? Se eu digo o seguinte... O burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. É uma frase do Herberto Salles, né? Então, primeiro eu tenho que identificar quem é o sujeito. Então, eu vou perguntar, quem nadavam ao lado da canoa? O burro e o cavalo. Então, vocês observam que está em negrito e sublinhado todos esses termos. O burro e o cavalo. Então, isso é o meu sujeito. Agora, vamos lá. Quantos núcleos tem esse sujeito? Então, vocês observam que eu tenho alguma coisa e alguma coisa, né? Então, já vê que já é mais de um, né? Então, justamente, burro é o primeiro núcleo, cavalo é o segundo núcleo
Então, eu tenho dois núcleos, tá? Burro é o primeiro núcleo, cavalo, o segundo núcleo, né? Então, como eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto, tá? Pessoal, muito cuidado, que o que caracteriza o sujeito composto é a existência de mais de um núcleo. Não é o fato de estar, assim, o verbo no plural, né? Então, por exemplo, se eu botasse um exemplo para vocês, vamos dizer assim, vários cavalos nadavam ao lado da canoa, né? Ou os cavalos nadavam ao lado da canoa, né? Então, eu tenho mais de um cavalo, mas o núcleo continua sendo, no caso não continua sendo, passaria a ser um único núcleo, cavalos, tá certo? Então, não é o fato de estar no plural, não, é o fato de ter mais de um núcleo, né? Então, vocês observam aqui que eu tenho burro e cavalo. Como eu poderia ter duas palavras no plural? Os burros e os cavalos nadavam ao lado da canoa. Seria composto do mesmo jeito, que seria as palavras burros e cavalos, são dois núcleos, tá certo? Agora, se eu botar só os cavalos nadavam ao lado da canoa, já deixaria de ser um sujeito composto, porque eu só tenho um núcleo, que seria a palavra cavalos, né? Tanto é que vocês veem que no exemplo de cima, ele está no plural, né? As rosas têm espinhos, né? E, no caso, só tem um núcleo, né? A palavra rosas, tá? Então, não é o fato de estar no plural, no singular, que vai definir se é simples ou composto, não. É a quantidade de núcleos do sujeito que vai definir. Se tiver um núcleo só, sujeito simples. Se tiver mais de um núcleo, sujeito composto, tá certo? Bom, pessoal, agora nós vamos falar do terceiro tipo, que é o sujeito oculto. Aqui eu faço uma observação, tá? Eu estou usando a palavra sujeito oculto porque, se vocês forem observar lá embaixo, na bibliografia da nota de aula que eu produzi para vocês, eu estou usando a gramática do Segala, que eu já falei para vocês que é a gramática que o Colégio Militar adota, inclusive, no concurso de admissão, né? Então, o pessoal que é concursado provavelmente deve ter utilizado essa gramática, inclusive, para estudar para o concurso, né? Então, eu utilizo essa mesma gramática como fonte, tá? Então, o Segala, ele chama de sujeito oculto. Mas alguns autores, por exemplo, o livro didático de vocês, né, que é o do William Cereja e da Carolina Dias Viana, esses autores não usam a palavra sujeito oculto. Eles usam a palavra sujeito desinencial, tá certo? E o Segala, ele usa um exemplo. Por exemplo, o Segala não fala em sujeito desinencial. Ele fala em sujeito oculto ou sujeito elíptico, tá certo? Então, vocês têm que saber esses três nomes. Principalmente sujeito oculto e sujeito desinencial, que são os nomes que são mais utilizados, tá certo? Eu, particularmente, gosto mais de sujeito oculto, mas muitos autores gostam mais de sujeito desinencial, inclusive o livro didático de vocês, tá certo? Então, é importante para vocês saberem que se eu estou falando sujeito oculto, sujeito desinencial ou sujeito elíptico, eu estou falando da mesma coisa, tá certo? São sinônimos. Então, vamos entender o que é isso. No sujeito oculto, também chamado de sujeito desinencial ou sujeito elíptico, quando que ocorre esse tipo de sujeito? Quando está implícito, ou seja, quando não está expresso, mas se deduz do contexto. Então, se eu uso o seguinte exemplo, viajarei amanhã, né? Aí vocês podem falar, não tem sujeito. Tem sujeito, tá certo? Só que ele está oculto. Por que ele está oculto? Porque, na realidade, ele não está expresso, ou seja, você não está vendo aqui, né? Você está vendo só um verbo, né? Mas o sujeito, você consegue deduzir. Como que você deduz, né? Se eu pergunto assim, quem viajarei amanhã? Eu, né? Porque o verbo viajar está aqui, está conjugado. Eu viajarei, tu viajarás. Então, quem viajarei? Eu. Então, na realidade, é o eu que está oculto. Então, você, mesmo não aparecendo a palavra eu, você consegue deduzir que o sujeito é eu. Então, na realidade, é um sujeito oculto, tá certo? Então, e por que você deduziu o eu? Aí agora vem a explicação de por que se chama de sujeito desinencial. Lembra que vocês aprenderam, inclusive caiu na segunda E, né? Vocês dividirem, né? Fazerem o verbo, analisar
qual é o radical, qual é a vogal temática, qual é a desinência, lembra? Vocês aprenderam isso em verbo, caiu inclusive na segunda E. Então, por exemplo, quando eu pego viajarei, né? Vamos relembrar lá a matéria do segundo trimestre. Qual é o radical? Viagem. Então, o V, o I, o A e o J, né? Então, viagem é o radical. O A é a vogal temática e o rei é a desinência. Então, quando eu pego essa desinência rei, isso é indicativo de quê? De uma conjugação do verbo que está se referindo à pessoa eu, que eu viajarei, tá certo? Então, você, pela desinência do verbo, que é o rei, você deduz que o sujeito é o eu. Essa é a explicação, inclusive, porque que muitos autores usam esse termo sujeito desinencial, tá? E o sujeito oculto é por causa disso, né? Porque, na realidade, não está aparecendo, ele está oculto, ele não está expresso, né? Você tem que deduzir o sujeito. Mas o sujeito oculto, eu lembro que é um tipo de sujeito determinado, tá certo? Não é porque ele não aparece na frase que ele é indeterminado ou que ele é inexistente, não, tá certo? Ele é um sujeito determinado. Então, lembra que eu falei para vocês que tem 3 tipos de sujeito determinado? O simples, o composto e o oculto? Então, ele, na realidade, ele não está expresso, mas ele está implícito. Ou seja, você consegue deduzir do contexto, tá bom? Então, pessoal, esses são os 3 tipos de sujeito de sujeitos determinados, tá certo? E agora nós vamos entrar no sujeito indeterminado, né? Que eu não sei, provavelmente não vai dar tempo de nós terminarmos ele ainda nesse primeiro tempo, mas nós vamos iniciar e depois a gente retoma ele no segundo tempo de aula, tá certo? Então, o que é um sujeito indeterminado? Então, a definição do sujeito indeterminado é quando não se indica o agente da ação verbal. Então, vou dar um exemplo para vocês. Atropelar uma senhora na esquina, tá? Se eu pergunto assim, quem atropelou a senhora? Eu não sei dizer, tá certo? Ou eu sei dizer, mas não quero dizer quem foi, né? Então, o sujeito indeterminado, normalmente eu jogo como se fosse num genérico. Atropelaram, mas quem, né? Não sei dizer, eu não quero dizer, tá certo? Então, isso é o sujeito indeterminado. Por quê? Porque a frase, ela não indica o agente da ação verbal, tá certo? E uma observação aqui para vocês é que, cuidado, não confundam sujeito indeterminado com sujeito oculto, tá certo? O sujeito, ele é indeterminado quando a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não se pode ou não se quer identificar, diferente do sujeito oculto, que vocês já aprenderam que o sujeito oculto é um sujeito determinado, tá certo? E ele está implícito na desinência do verbo, né? Então, por isso que vocês têm que ter muito cuidado, porque tanto no sujeito oculto como no sujeito indeterminado, vocês vão bater o olho e não vão conseguir ver ali o sujeito. Só que a diferença é, no sujeito oculto, apesar de vocês não conseguirem ver, vocês conseguem deduzir porque ele está implícito. E ele é um sujeito determinado. No sujeito indeterminado, o próprio nome já diz, ele não é determinado, tá certo? Por quê? Porque quando eu olho, eu não consigo indicar quem foi o agente daquela ação verbal, tá certo? E isso por quê? Porque eu não sei realmente, ou porque eu sei, mas não quero dizer, tá certo? Então, muito cuidado com isso, porque ambos assim, vocês vão ver, não vão conseguir identificar, às vezes, o pronome e tal ali, mas eles são diferentes. Então, vocês têm que ter a capacidade de diferenciar um sujeito oculto de um sujeito indeterminado. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos parar por aqui, vamos para o intervalo agora, e no intervalo, na volta do intervalo, nós vamos aprender com mais detalhes como que eu identifico um sujeito indeterminado. Quais são os 3 modos de se identificar um sujeito indeterminado, tá bom? Então, bom intervalo para vocês e até daqui a pouco.